Muito bom dia a todos. Uma satisfação em nome da Federação da Agricultura, nossa Farsul, receber a toda a imprensa aqui presente, de forma presencial e forma também híbrida. Queria, por demais, agradecer a presença e a parceria e o grande trabalho que nós estamos realizando com a Federarroz, na figura do presidente Denise e toda a sua equipe. Agradecer a presença da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a qual o secretário de Wilson entrou em contato agora e mandou a representação do nosso por demais conhecido Cacai, o Antônio Carlos, né, representando a federação. Vejo aqui de forma online o nosso novo presidente do IRGA, Alexandre Velho, e o diretor Cava, que está aqui presencial. Agradecemos também a presença e toda a nossa equipe da Federação da Agricultura, o nosso ícone, Dr. Chardon, representante da casa junto à comissão da Secretaria da Agricultura de Arroz, nosso presidente, o diretor Valim, a equipe econômica na figura do Antônio, da Dani, do Renan, do Rui, do João Pedro e todos os demais que estão aqui. Muito obrigado pela presença. De forma coletiva, então, cumprimentamos a todos as pessoas que estão de forma online e pediria que, dentro do possível, uma vez que essa reunião está sendo gravada, que aqueles que estão de forma online pudessem abrir as câmeras para que ficasse registrada também a sua presença. E cumprimento de forma especial, como já fiz, o Alexandre e ao nosso diretor, Roberto Gigino, nosso diretor lá de Uruguaiana, presidente do Sindicato de Uruguaiana, e todas as pessoas que aqui estão abrindo agora as câmeras. Obrigado. Qual é o motivo desta reunião? Extremamente importante, e agradeço por demais novamente a presença de toda essa nossa abalizada e competente imprensa. Vocês devem estar observando que vivemos um momento de extrema maturidade das entidades, que, respeitadas as individualidades de cada um, nós temos conseguido fazer uma intersecção muito forte de ações, de atitudes e principalmente na busca da identificação dos nossos gargalos, nossos problemas, mas construindo caminhos coletivos complementares e principalmente dividindo tarefas em momentos de forma junta, em momentos de forma separada, para bem representar este momento de dificuldade. E todos tenham a certeza que nós vivemos o momento mais delicado da agropecuária e silvicultura gaúcha na nossa história. Temos fatores climáticos graves que vêm assolando o estado do Rio Grande do Sul nos seus dois extremos, trazendo reflexos por demais conhecidos. Questão de mercado, questões da geopolítica mundial que atuam e prejudicam de forma consistente diversas cadeias produtivas do estado do Rio Grande do Sul, em especial, e também do Brasil. Por isso que nós temos feito um trabalho muito propositivo, e isso é uma mudança de atuação do setor produtivo, porque, como todas as senhoras e senhores da imprensa sabem, o produtor rural sempre foi muito reativo, e as coisas aconteciam, os fatos aconteciam, e aí que nós iríamos tomar atitudes. E isso sempre sai ou mais caro ou mais difícil, porque o problema está maior. E temos buscado já, na maturidade da relação das entidades, ter reuniões sistemáticas e buscar soluções propositivas, ou seja, nos anteciparmos aos problemas. E foi nesta tônica foi que nós, identificado de forma coletiva como cadeia produtiva do setor orizícola, que é o foco desta coletiva de imprensa que agora realizamos, que já em junho do ano passado, de forma muito forte com os departamentos econômicos das entidades e as entidades através das suas direções, começaram e identificaram a problemática do nosso estoque de passagem em razão da excelente safra do ano passado, com a questão da diminuição de exportação,
as políticas de importação adotadas e facilitações por parte do governo federal, e isso apontava o problema de um estoque de passagem grande e que com certeza iria nos dar uma situação de mercado como ocorreu no segundo semestre do ano passado e que pode atuar de forma muito forte também no mercado, em especial do primeiro semestre de 2026. E nesse sentido foi que, de forma coletiva, junto com o governo do estado, na figura da Secretaria da Agricultura, do IRGA, mas em especial Federal Arroz e Farsul, lançaram as suas equipes técnicas solicitando que o produtor, primeiro informando que se nós mantivéssemos a área produtiva com os parâmetros de comercialização que estavam, de consumo que estavam postos, que nós teríamos o problema de um estoque extremamente elevado e com certeza haveria a redução do valor da saca de arroz colocada no mercado e podendo, como de fato aconteceu, ficando o valor da saca abaixo do custo para produzi-la. Então, as nossas equipes saíram a campo nesse sentido. E isso nos incomoda demais, porque nós estamos sendo penalizados pela eficiência. Ou seja, nós estamos produzindo muito, trabalhando muito, e nós estamos sem políticas adequadas de comercialização, de exportação e políticas de incentivo à importação. E isso nos incomoda, por isso que fizemos esse trabalho realizado entre junho e, em especial, até outubro, momento do forte do plantio da safra que vamos colher daqui a um mês, aproximadamente, alguns já começando a colher, mas o peso da colheita no início de março, né? Porque senão nós teríamos uma depressão de preço ainda maior e uma expectativa de safra deste ano ainda maior. E foi nesse sentido, então, que nós nos antecipamos e colocamos esse cenário para que cada produtor fizesse a sua avaliação, mostrando a dificuldade que nós teríamos se nós mantivéssemos a área plantada do ano passado de 970 mil hectares. E foi nesse sentido que as entidades trabalharam muito forte. E é exatamente agora o que nós estamos fazendo, uma ideia nascida e gestada entre Federal Arroz e Farsul e acompanhada pela Secretaria da Agricultura e pelo IRGA, né, no sentido de mostrar ao produtor, à imprensa, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, o que se avizinha, em razão da safra que está se aproximando, que nós vamos dar mais detalhes a vocês, e que nós, com essa situação de mercado, nós teremos uma concentração de venda no primeiro semestre. E isso pode depreciar muito, e trazendo reflexos não só ao poder público na arrecadação, que reflete no ICMS para o Estado e, consequentemente, para os municípios, e para os produtores como um todo, as nossas cooperativas de produtores e as nossas indústrias. E foi nesse sentido que, de forma propositiva e realmente antecipada, porque começamos esse trabalho já, como vocês verão, nós já estamos há mais de 20 dias trabalhando nesta pauta junto ao Executivo Estadual, junto às indústrias, junto às revendas, para nós termos atitudes a serem tomadas de forma antecipada, primeiro informando ao produtor rural e segundo para dar números consistentes e terceiro buscar soluções consistentes e efetivas como cadeia produtiva, que é o que nós iremos apresentar a todos vocês neste momento. E fica também o nosso convite para que quem tenha ideias para se agregar a esta pauta coletiva do setor produtivo junto ao governo do Estado, que o faça agora, e não como bombeiro pós-safra. Então, estamos abertos a todas as possibilidades, a todas as ideias, para que possamos construir uma agenda coletiva, construtiva, complementar e realmente efetiva para que o produtor rural tenha resultado, né, e que nós tenhamos a oferta adequada, para preço justo, né, tendo cuidado com o preço na gôndola, e é nesse sentido que nós agradecemos a presença de todos, né, e faço o convite para que
o presidente da FEDERARROS, nosso amigo Denis, faça a sua manifestação. Antes, para a metodologia de vocês, teremos uma fala das instituições, o Antônio irá fazer a apresentação da pauta coletiva do que nós estamos trabalhando e depois estamos disponíveis para as perguntas de vocês. O Igor aqui, o Igor Guedes. Tem algum... Daniel está com o microfone aberto, por favor. Exato, esse é o número. Esse aí, na sequência da reunião, tu vai receber mais informações, tá, Gisele? 970 é o número oficial da safra 24/25. Por favor, presidente deles. Não tem nada, desculpa. Estamos à disposição para as perguntas aqui, Gisele. Bom, em primeiro lugar, um bom dia, agradecer a presença de todos que nos atenderam, uma saudação em especial ao nosso presidente da Farsul, Domingos, né, que nos recebe, nosso anfitrião aqui, os nossos representantes da Secretaria da Agricultura, do IRGA, aqui ao meu lado, Cláudio Cava, diretor do IRGA, diretores da Farsul, jornalistas, a imprensa em geral, uma saudação também aos diretores da FEDERARROS que nos acompanham, alguns via online, né? Estamos aqui com o nosso vice-presidente, Roberto Gigino Fagundes, uma saudação também especial ao Alexandre Velho, que também nos acompanha online, né? Novo presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, e como bem o Domingos, presidente da Farsul, já comentou na sua fala, nós estamos aqui fazendo um trabalho conjunto, nós antecipando, né, sendo proativos com o que virá aí nesta safra, nesta colheita de 2026. Nós vivemos uma contingência, né, fomos surpreendidos por uma contingência das mais difíceis, né, dos últimos tempos na cadeia arrozeira, vamos dizer, na cadeia arrozeira. Nós tivemos em 2025, na safra de 2025, um dos maiores colheitas a nível de Mercosul, também uma colheita muito grande a nível mundial, o que deprimiu os preços. Tivemos a Índia entrando no mercado internacional, o que trouxe esses preços para baixo. Com isso, deprimiu o mercado internacional, consequentemente o mercado aqui da América do Sul, principalmente do Mercosul. Somando isso à super safra que nós tivemos, nós juntando também, né, crédito difícil, juros altos, isso tudo fez com que nós tivéssemos uma dificuldade muito grande, uma conjuntura que se apresentou muito negativa nesta safra e que está se arrastando aí para a safra de 2026, né? Isso tudo carregou também, surgiu aí um endividamento muito grande. Nós temos trabalhado, né, vamos trabalhar sempre nessa simetria que nós temos no Mercosul. Nós temos perdido mercado, a indústria do Rio Grande do Sul, a indústria gaúcha tem perdido nos últimos anos uma grande parte do seu beneficiamento para as indústrias de Minas e São Paulo, que estão com uma tributação zero e trazem muito arroz do Paraguai. Nós temos que trabalhar esse assunto. Temos que estudar o Mercosul. A FEDERARROS já apresenta uma comissão que está trabalhando em cima desta temática, né, sobre o Mercosul. Nós temos que descobrir quais as nossas assimetrias e procurar trabalhar junto aos governos estaduais e federais para que a gente, que tem uma produtividade elevada, não consegue competir em preços com os nossos vizinhos do Mercosul. Quanto a isso, estamos trabalhando também a questão do ICMS, né, para que a gente possa também ser mais competitivo. Estamos demonstrando, isso tudo vai ser apresentado agora a partir desta nossa fala inicial pelo nosso economista Antônio da Luz. Então, eu agradeço a presença de todos, né? Nós antecipando, sendo proativos, e como bem o Domingos disse, nós também receberemos, né, Domingos, de bom grado, sugestões. Isso é muito importante para que a gente consiga trabalhar agora. Não adianta depois nós fazermos a gritaria, né, na safra
Então, é muito importante, estamos à disposição também para quem tiver uma sugestão, através da Farsul, que se manifeste perante a Farsul, perante a Federarroz. Obrigado, senhores, e uma boa coletiva a todos. Obrigado, Denise. Solicitava, então, que o Antônio Carlos Ferreira, o Cacaio, fizesse a sua manifestação em nome do secretário Edvilson e do Governo do Estado. Bom dia a todos, bom dia, presidente Domingos, presidente Alexandre, aos amigos da imprensa. Dizer que o secretário está no Uruguai, no Agropunta, buscando novos comércios, novos mercados para o Estado do Rio Grande do Sul, mas dizer que a Secretaria da Agricultura, presidente, apoia integralmente todas as demandas do setor do arroz. Estamos aqui para ajudar, colaborar e no que for necessário, temos a orientação do secretário de conduzir nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Extremamente importante essa manifestação. Cacaio agradece ao secretário, ao governo do Estado, essa participação. E solicitando ao diretor Cava, passamos ao Alexandre, nosso presidente do IRGA, que faça a sua manifestação, que está de forma híbrida aqui. Por favor, Alexandre, parabéns pela posse como presidente do IRGA. Temos certeza que fará um grande trabalho e a palavra está contigo. Bom dia, presidente Domingos. Me escuta? Ok. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os diretores da Farsul e da Federarroz presentes na reunião. Cacaio pela secretaria. Enfim, todos que estão participando aqui conosco. Em nome do IRGA, quero dizer para vocês, ao assumir, no final da semana passada, o posto da autarquia, uma das primeiras preocupações que eu tive foi solicitar à equipe que trabalha com os dados de safra, com os dados de plantio, que finalizasse imediatamente os dados para que a gente possa, então, anunciar o quanto antes estes números. Tradicionalmente, o IRGA anuncia os dados somente lá na abertura da colheita, mas quero dizer a vocês, presidente Domingos, que já pretendo, no máximo semana que vem, anunciar o dado final de área de plantio, uma expectativa também de produtividade, mas posso, é claro, já temos o número praticamente finalizado, ao longo da coletiva, dizer qual é a expectativa da entidade do IRGA em termos de, principalmente, a área plantada no Rio Grande do Sul, que é o principal aí, protagonista na produção nacional de arroz. Obrigado, presidente Alexandre. Com certeza vamos ter esse questionamento, sim. De imediato, então, passo ao nosso economista-chefe. Como membro da Câmara Setorial Nacional do Arroz, representando a CNA, eu vou repassar os dados para o Henrique, o presidente da Câmara, para ele ter noção. E no dia, quando nós abrimos a festa do arroz, ele tem condições também de entrar nesse assunto na hora da sua fala. Muito obrigado, presidente, com certeza. O presidente Henrique é um parceiro sempre conosco aqui, ainda mais na função de presidente da Câmara Nacional do Arroz, junto ao nosso Ministério da Agricultura. Antônio, então, palavra contigo, por favor. Bom, muito bom dia, presidente Domingos, a todos os demais presidentes, toda a imprensa que nos acompanha aqui, que atendeu o nosso convite. Como já bastante claro nessa altura do campeonato, os presidentes deixaram bastante enfatizado que as entidades estão trabalhando antes do problema acontecer. Nós estamos prevendo uma dificuldade em 2026 com o setor arrozeiro. Essa dificuldade ela não vem de hoje, ela já tem de longa data, e esse trabalho ele começou, como muito bem disse o presidente Domingos, em junho do ano passado. Então nós sintetizamos em 7 medidas, 7 ações, que esse número foi uma mera coincidência, que ela expressa realmente, não tem nada de coach aqui, deixar bem claro para vocês. São 7 porque são 7 mesmo. Medidas que as entidades estão tomando de maneira conjunta, uma apoiando a outra, claro que em frentes
o trabalho é dividido para termos mais sucesso, mas essas 7 medidas são aquelas que as entidades já estão tomando. E eu vou trazer aqui algum detalhamento sobre cada uma delas de maneira muito rápida. Primeiro, a questão da difusão com muita clareza e transparência da preocupação das entidades com o cenário de 2026 e recomendação de redução de área plantada. Este é um assunto sempre muito difícil. É impossível tu conseguir fazer um empresário ficar feliz em diminuir a sua atividade. Isso não existe. Nem das empresas, nenhuma empresa de comunicação quer ter o número do ano que vem menor do que o desse, por exemplo. Só que isso era necessário para ajustar o mercado. Os produtores tinham que fazer a sua parte. E nós saímos em todas as regiões arrozeiras, 100% das regiões arrozeiras nós tivemos presentes, fazendo palestras, mostrando o cenário, mostrando a real para os produtores. Fizemos isso com lives, inclusive eu tive a oportunidade de participar de uma live da Federarroz com o presidente Denis, onde milhares de arrozeiros acompanharam. Então, ficou muito claro a nossa intenção de trazer o produtor também para a responsabilidade. E ele tem atendido ao pedido. Quando nós olhamos as estimativas da Conab, do primeiro levantamento deste ano, da safra 2026, para o quarto levantamento, que é o último divulgado, que se refere a janeiro, nós temos uma queda de 3,5% na estimativa de produção, o que dá 404 mil toneladas de outubro para cá, as revisões da Conab. Já em relação ao ano passado, o último levantamento aponta para uma redução de 1.693.000 toneladas, o que dá 13,3% a menos do que no ano passado. Já no Rio Grande do Sul, a Conab, entre o primeiro levantamento e o quarto, nós temos uma queda de 153 mil toneladas e em relação ao ano passado é uma queda de 12,2% ou 1.068.000 toneladas. Então fica muito claro aqui que 2/3 dessa redução está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então os produtores gaúchos sim estão fazendo a sua parte. E talvez esses números nos surpreendam ali na frente, porque tivemos alguns eventos climáticos, frio, fora de época, nós tivemos um nível tecnológico decorrente de uma questão creditícia, de uma crise de crédito que vocês todos acompanharam, fizemos estudos sobre isso também. Provavelmente estamos com um padrão tecnológico mais baixo do que o habitual, então tudo isso pode trazer a produtividade mais para baixo. Mas é importante que as entidades elas sejam pontuais e assertivas nos seus dados. Ainda bem que o presidente Alexandre já mencionou e tem sido muito firme, o IRGA vai publicar os dados, sejam eles quais forem, dos seus levantamentos, mas todas as entidades precisam fazer um trabalho. Eu trouxe aqui do primeiro ao 12º levantamento da Conab do ano passado. Em fevereiro, ou seja, quando a colheita está em plena marcha, a Conab estimava 11,79 milhões de toneladas para a safra 25. No 12º levantamento, no último, era 12,757. Nós estamos falando quase de 1 milhão de toneladas pós-colheita de erro. Isto é inadmissível. Aí me valho da minha profissão para falar. É impossível analisar o mercado desse jeito. Impossível. Se fosse do plantio à colheita, até tudo bem. Mas pós-colheita virar 1 milhão de toneladas, isso aqui é impossível fazer análise desse jeito. Outro ponto importante que as entidades estão trabalhando, ou seja, essa da conscientização dos produtores, isso foi feito e os produtores aparentemente atenderam, vamos ver os números mais para frente. A outra questão
relacionada às medidas é a busca de mecanismos de comercialização que tem sido liderado pela FEDERARROZ, em particular pela pessoa do presidente Denis, na busca de mecanismos do tipo PEP e PEPRO. A Conab já fez leilões, inclusive ao final do ano já havia mais de 213 mil toneladas de arroz escoado, tomou medidas com as quais não há uma concordância, como a GF, mas, enfim, as entidades seguem trabalhando para conseguir mais recursos para PEP e PEPRO para o produto da safra 26, uma vez que esses 213 mil toneladas, que é um número pequeno, mas ajuda, se refere à safra 2025. Seguramente o presidente Denis detalhará mais sobre esse ponto. A terceira medida é o uso da taxa CDO para estímulos às exportações, de modo que possamos escoar uma parte desse excedente de produção que está estocado com mais facilidade diante do cenário atual de mercado internacional. Temos uma Índia muito mais ativa, como já falou o presidente Denis, e complemento dizendo que temos uma taxa de câmbio mais baixa. Então, é importante um mecanismo como esse. Já foi aprovado o PL 472 no final do ano passado. Essa lei foi sancionada pelo governo do estado. Agora, a estimativa são 38 milhões de reais. Ainda precisa um regramento, precisa ser feito um trabalho de ajuste, mas que as entidades já estão trabalhando junto ao governo do estado para colocar isto em marcha o mais rápido possível. Esta é outra medida que não é um plano, que não é algo que se pretende fazer, é algo que já está sendo feito, assim como as anteriores mencionadas. Outro trabalho que foi feito também, já foi apresentado, de novo, não é algo que será feito, já está na mão do governador do estado, uma proposta de redução de ICMS. O presidente Domingos já teve uma longa reunião com o governador e com outros importantes membros do governo, de modo que possamos ter alguma flexibilidade no ICMS no período de colheita. Porque fizemos uma nota técnica ao final do ano passado, que foi quando o presidente Domingos esteve reunido não somente com o governo do estado, mas também com a FAMURS, com a Federação dos Municípios, porque observamos que há uma forte correlação entre o preço do arroz e a arrecadação de ICMS sobre o arroz. Para nós termos uma ideia, uma média de preço de R$100, o ICMS, o governo do estado arrecada 1 bilhão e 38 milhões de reais de ICMS. Sim, o arroz é um dos principais produtos da arrecadação do estado do Rio Grande do Sul. Uma média de R$100 traz a arrecadação para cima de 1 bi. Um arroz, em média do ano, em R$40, cai para 537 milhões. Ou seja, cai para um pouco mais da metade. Então, é dinheiro que falta nos cofres públicos. E é públicos no plural, porque parte disso vai para os municípios. Para nós termos uma ideia, uma arrecadação dos municípios a R$100 é 259 milhões. Já a R$40 são 134 milhões. Todos nós conhecemos a situação dos municípios gaúchos. Esta é uma proposta que está sendo discutida, está se discutindo também mecanismos de como fazer, gatilhos, etc. A quinta medida é uma proposta que também já está sendo tomada. Já tivemos uma reunião, tivemos duas reuniões. Uma com o representante da ANDAV, da Associação Nacional dos Distribuidores de Produtos Agrícolas, e outra com as indústrias. Nós estamos pedindo para que haja uma desconcentração dos vencimentos das CPRs, que notadamente vencem em 30/3 e 30/4. Eu vou pedir a gentileza que quem está com o microfone aberto, que feche, por favor. Tem alguém com o microfone aberto. Nós vemos que, de maneira geral, os produtores, ou junto às indústrias para tomar crédito, ou junto às revendas para fazer o prazo safra,
emitem CPRs que, via de regra, vencem no 30/3 ou no 30/4. Isto concentra a necessidade de venda nessas datas, o que gera uma super oferta, ainda que de curto prazo, mas o suficiente para trazer quedas vertiginosas no preço. Então, nós estamos propondo que seja feita um remanejo, uma desconcentração, através de aditivos a essas CPRs, para que elas possam vencer em 30/3, 30/4, mas também 30/5 e 30/6. Ou seja, espaçar ao longo do primeiro semestre e não concentrar em 2 datas para evitar uma queda mais forte do preço por conta da sazonalidade. A 6ª medida que nós estamos trabalhando, esta sim, ainda não teve início, por uma razão muito simples, não adianta começarmos agora, precisamos ter pelo menos a colheita, que é ter esta mesma conversa com os agentes financeiros, de modo que possamos também alongar os custeios e as parcelas de investimento para desconcentrar do primeiro semestre e espalhar melhor ao longo do ano estes vencimentos. E a 7ª e última medida está sendo feito, as entidades estão patrocinando e fazendo pesquisas com divulgação de medidas contra a venda de arroz fora de tipo. Se eu pego um produto tipo 2 ou tipo 3 e vendo ele embalado como tipo 1, eu estou aumentando a oferta do produto tipo 1, que é o que baliza todos os demais preços. Então, isso tem um efeito de aumento de estoque que é ruim para a cadeia inteira. Cadeia inteira não, ela só não é ruim para aquele que faz isso, né? Que mistura arroz ruim com arroz bom. Esse é o único que se beneficia. Mas todos os demais agentes, produtores e indústrias sérias são prejudicadas com a entrada desse produto que vem de múltiplas origens, mas temos uma preocupação evidentemente maior com o produto que vem do Mercosul, notadamente do Paraguai. Então, são medidas que estão sendo tomadas, serão divulgadas muito em breve, não só as ações, mas também os resultados dessas pesquisas, e serão acionados todos os instrumentos de Estado que se envolvem com estas fraudes de entregar um produto diferente do que aquele que de fato está expresso na embalagem. Então, são 7 medidas que, como vocês podem ver, 6 delas já estão em plena marcha, em pleno curso, e a maioria desde o ano passado. Era isso, presidente. Obrigado, Antônio. Muito didática, bem clara a apresentação. E eu gostaria que ficasse bem claro para vocês que todas são medidas no curto e médio prazo. Eu pediria ao presidente da FEDERARROZ e depois ao Alexandre, que está de forma online, só que o senhor comentasse, Denis, sobre um trabalho que nós estamos fazendo de forma coletiva, que é a questão do uso para biocombustível, geração de etanol, mas que não está elencada neste trabalho aqui, porque é uma medida de médio a longo prazo, mas que nós não temos dúvida, não só para a cadeia do arroz, e aí falando como agricultura gaúcha como um todo, que será a redenção das nossas atividades. Nós não temos dúvida que entre 10 a 15 anos nós estaremos produzindo, se não 50%, perto disso, dos nossos campos para geração de biocombustível. Isso aliado etanol de cereais ou o biocombustível, o biodiesel de oleaginosas. Isto, podem ter certeza que isso nós estaremos discutindo. E eu quero, antes de passar para o Denis comentar a atitude e a forma como nós estamos conduzindo novamente de forma coletiva essa pauta, de convidar vocês para que tenham o máximo cuidado, os agentes da imprensa, porque já ouvi falas no sentido que nós estaremos substituindo a alimentação humana por geração de grãos para geração de biocombustível. E isso não vai acontecer.
porque nós teremos cada vez mais a eficiência produtiva para a alimentação humana ou para a geração de alimentos para a proteína animal, que consequentemente depois irá para a alimentação humana, e sim, nós estaremos, se Deus quiser, solicitando aos produtores que incrementem a sua área para geração de biocombustíveis, porque o Brasil será, assim como é o maior exportador líquido de alimentos, assim como é a maior potência ambiental do planeta, nós seremos o grande produtor e fornecedor de biocombustível, seja etanol ou biocombustível, biodiesel, do mundo nos próximos anos. Nós não temos dúvida quanto a isso. Mas eu queria, só para dar um briefing, presidente, a atitude que nós estamos fazendo de forma coletiva, mas que é uma de médio e longo prazo, mas também para a nossa imprensa ter no radar essa informação e este cuidado que nós afirmamos, que não faltará comida para alimentação humana em razão da geração de produção de grãos, sejam cereais ou oleaginosos ou fibras, para biocombustível, que fique bem claro aos competentes agentes de imprensa que aqui estão presentes. Denise e depois o Alexandre para fazer os comentários, uma vez que falaste que vai falar em área, ficaste agora com a obrigação de dizer alguma coisa, pelo menos. Alexandre, te prepara na sequência do presidente Denise. Muito bem colocado, presidente Domingos. Nós já estamos trabalhando através das empresas de bioenergia aqui do estado que estão se formando. Já fizemos visitas e estamos já mandando amostras de arroz para ver a capacidade de geração de etanol através das variedades que se tem. E através da Câmara Setorial, também nós fizemos um pedido através da Assessoria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Embrapa, para que através da Embrapa Agroenergia, nós conseguimos também trabalhar nesta questão do uso do arroz para o etanol. Além disso, também vai ser trabalhado através dessa Assessoria de Assuntos Estratégicos, também outros destinos, outras finalidades também para o arroz. Mas como o Domingos bem falou, a gente retira esta preocupação que nós estaríamos tirando o arroz da alimentação humana, o destino principal dele, e dando outros destinos que não fossem a finalidade de alimentação humana. Nós temos sim que potencializar essa nossa capacidade que nós temos, principalmente no Rio Grande do Sul, através das nossas variedades, devido à pesquisa pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, pela Embrapa e algumas outras empresas privadas, da qualidade que nós temos no nosso arroz, da capacidade produtiva que nós temos no Rio Grande do Sul e também da capacidade de área ainda disponível para nós aumentarmos a produção de arroz e gerarmos emprego e renda, principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul. Então, esses outros destinos, eles não vêm retirar o arroz da alimentação, mas sim trazer uma potencialidade, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente Denise. Alexandre, presidente do IRGA, por favor. E aí depois nós passaremos para os questionamentos da imprensa. Bom, primeiro com relação à questão do uso da taxa CDO. Esta questão, após então se conseguir na Assembleia que nós construímos em conjunto e conseguir a aprovação da lei que autoriza o uso alternativo da taxa, o que nós iremos fazer, o próximo passo com relação ao tema, presidente Domingos, é exatamente buscar um regramento do uso da taxa CDO. As entidades Farsul, Federarroz, em conjunto com o IRGA, irão fazer, então, este regramento. Nada mais justo que uma taxa que é paga pelo produtor, recolhido pela indústria, porém paga pelo produtor, retorne ao produtor de alguma forma. Então, isto, se conseguiu este avanço, eu penso também que abre um precedente importante no uso alternativo da taxa
porque, como sabemos, hoje existe uma arrecadação de taxa CDO superior ao que o IRGA tem utilizado no seu orçamento. Então, com relação à CDO, seria isso. Com relação à área, eu estou finalizando uma conferência junto às pessoas que tocam este departamento no IRGA, mas já posso afirmar a vocês que a área ficará abaixo de 900 mil hectares. Provavelmente, nós ficaremos com uma área final entre 880 e 890 mil hectares. Esta conferência ela é necessária para que a gente tenha uma segurança maior nos dados e, como eu já disse no início da minha fala, presidente Domingos, nós vamos antecipar este número final e eu pretendo, inclusive, ao longo da semana que vem, já anunciar, então, o número final da área. Com relação à produtividade, também estamos fazendo levantamentos, mas já posso antecipar que, numa geral do Estado, os relatos dos produtores das 6 regiões arrozeiras estão comentando de áreas com mais problemas de infestações, mais problemas de arroz vermelho. Então, o indicativo é de uma produtividade menor este ano do que foi o ano passado. Algo que também se justifica pelo uso menor de tecnologia deste ano, os grandes problemas que nós tivemos com relação a crédito, enfim, todas as dificuldades que os produtores tiveram, significou uma questão aí da diminuição do uso de tecnologia. Então, o que eu teria, presidente Domingos, no momento para antecipar seria isso. Obrigado, Alexandre. Esse número do IRGA vai ser por demais importante para todas as políticas, tanto estratégicas das entidades, da indústria, da cadeia produtiva como um todo, e inclusive como atuação de IRGA e Secretaria da Agricultura nas políticas públicas que virão à frente. E esse número bem mostra também o quão eficiente foi entre 880 e 890, se esse número se confirmar na pesquisa do IRGA, que conforme o presidente Alexandre disse que vai lançar na próxima semana, demonstra o quão eficiente foi a atitude propositiva das entidades em demonstrar ao setor produtivo, aos produtores, a necessidade de nós reduzirmos a área para termos um mercado mais ajustado. Não sei, Denise, tu quer fazer algum comentário sobre isto ou já passamos às perguntas? É importante, né, Domingos, que se diga assim que os produtores atenderam, a gente sabe das peculiaridades de cada propriedade, né, de cada tipo de particularidades dos negócios dos produtores, mas de uma forma geral os produtores entenderam, né, a necessidade de haver uma redução de estoque para que a gente fosse sustentável, né, perante nós. É importante que também nós tenhamos nas propriedades a sustentabilidade econômica, né? Bem, feita esta apresentação, que nós tentamos ser o mais breve, didáticos, né, tentando mostrar as atitudes de curto prazo, o que já está acontecendo e o que está na mira, e também a intenção clara do longo prazo quanto ao biocombustível. Nós colocamos a palavra à disposição das senhoras e senhores para qualquer questionamento, bem à vontade. Gisele? Já tem aqui umas inscrições, o Gerson vai fazendo as inscrições e faz a coordenação. Passo para ti a coordenação das perguntas, então, Gerson. Obrigado, presidente. Obrigado aos presidentes, ao Cacai, representando aqui o secretário. Bom dia aos colegas. Já tem alguns inscritos aqui locais e estão fazendo para os que estão aqui presenciais primeiro, enquanto aqueles que estão online, peço que se inscrevam pelo chat ali, que posteriormente nós vamos chamando. O primeiro inscrito foi o Guilherme, só se apresentar com o veículo também.
Perfeito. Só para também, pós as perguntas aqui, o pessoal de televisão que quiser gravar a rádio, eles atendem depois aqui diretamente no Quebra-Queixo. Perfeito. Presidente Domingos, as autoridades presentes, bom dia. Me parece bastante claro, Rádio Mais Brasil. Da porteira para dentro, o produtor faz a lição de casa com maestria, né? O presidente lembrou que está sendo penalizado por fazer bem e bem feito. E me parece também que não havia outra saída para esse ano que não as medidas que foram adotadas aí. A minha dúvida não há o temor de que no longo prazo, aquilo que agora foi remédio vire veneno, ou seja, desestimular essa produção? O Rio Grande do Sul é líder na produção de arroz, é referência. Se a gente não resolver os problemas, né? Você citou aqui o arroz do Paraguai, o do Uruguai, nem sei como é que está a situação nesse momento. Se a repetição no futuro, daqui a pouco não pode matar um dos setores, se a gente não conseguir resolver aquilo que é extra produtor. E a segunda dúvida, mais a título de curiosidade e talvez até hipotesiologia, se aquela ideia de compra de arroz por parte da Conab fosse levada adiante lá no ano da enchente, isso aí teria sido uma pá de cal para o produtor de arroz? O que teria acontecido com o Rio Grande do Sul se aquilo tivesse sido efetivado? Obrigado. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Eu passo ao presidente Denis, que solicitou para responder. Se refere... Eu vou começar de trás para frente, né? Refere à importação, né? Realmente, ali nós conseguimos provar, né, através da reunião interministerial e com a Conab, de que não haveria necessidade da importação, que nós estávamos com um problema de logística no momento, né, devido às enchentes, e que nada mais era que uma especulação curta do mercado, de que, na realidade, quando, né, a logística ficou prejudicada, houve uma especulação, e aí entra vários entes da cadeia, que a gente não tem esse controle. Mas a gente conseguiu um entendimento, né, do governo federal de que não haveria necessidade, e foi o que aconteceu, né? Mas com certeza seria muito prejudicial, acreditamos, né? E quanto ao outro fator, se não há um desestímulo, se nós não vamos estar terminando... A repetição disso, né? Porque nesse ano está claro, né? Eu tinha que reduzir a área, mas digamos que no ano que vem os problemas se repitam e isso sucessivamente não pode gerar um efeito cascata negativo, né? Com certeza, por isso que a gente tem trabalhado também, né, essas outras finalidades, né, da produção de arroz. Estamos trabalhando, a gente sabe que isso não é a curto prazo, que vai ser a longo prazo, mas nós temos que trabalhar em cima, né, dos outros destinos para o arroz, e principalmente, que é muito importante, né, como o próprio Domingos já falou, pensando em futuro, né, da questão da bioenergia, que o mundo pede, né, essa troca aí dos combustíveis fósseis por a bioenergia. Com certeza, né, nós temos que trabalhar com as assimetrias do Mercosul, principalmente, entender e fazer os governos entenderem, né? Agora nós temos uma reforma tributária, vamos ver se a gente acomoda isso. Nós temos uma dificuldade muito grande lá com a questão do ICMS, né? Que as indústrias de Minas e São Paulo estão com ICMS zero, tem uma logística melhor do que o Rio Grande do Sul, porque estão no centro do Brasil, né? E no grande mercado consumidor, que é a região sudeste. Então nós temos todas esta questão, as questões de logísticas a serem trabalhadas além da tributária. E por isso que a gente está tentando outros destinos, e em conjunto a isto também, né, nós temos aí as campanhas de consumo para que a gente faça novamente a população brasileira entender, né, a qualidade que é o arroz, um alimento de verdade, aí, um alimento muito fácil de fazer na cozinha, rápido, e que é uma fonte de carboidrato muito saudável, né? E nós todos precisamos, hoje parece que tem um modismo aí de não se consumir carboidrato, né? Mas o carboidrato é importante para a nossa movimentação, né? Ele é a nossa fonte primária de energia, então nós todos temos que ingerir carboidrato para que a gente tenha uma boa energia para trabalho, né? Então, assim, a gente está, através das campanhas, tentando fazer com que a população entenda esta qualidade que é o arroz. A gente sabe que houve uma mudança de hábito, com certeza, né?
dos fast food, do cardápio digital, né, que hoje tu tem um acesso a uma gama muito enorme da alimentação e principalmente esses alimentos ultraprocessados. Mas nós temos que trabalhar isso em conjunto, sim, para que a gente não perca esse potencial que nós temos da cadeia arrozeira, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Tem um médico que diz que quando a gente comia feijão com arroz, a gente não tinha problema de obesidade no Brasil, né? Então... Obrigado, presidente Denis. Excelente pergunta, e só dando um complemento à eficiente resposta do presidente da FederaRoço. Guilherme, nós trabalhamos com os dados, e nós vivemos num momento onde os dados estão disponíveis, e é o que nós fazemos, trabalhamos os dados oficiais com precisão. Nós sabemos consumo, área, produtividade, exportação, taxa de câmbio. Então, essa avaliação contínua é que vai fazer com que as assistências técnicas, as áreas econômicas das entidades nos deem subsídio para construirmos junto ao poder público e as políticas privadas das entidades, consigamos como cadeia construir essas pautas. Então, haverá sim momentos em que nós teremos um incremento, um incentivo de área e outros de decréscimo. E isso terá sempre em cima de dados oficiais, e os dados estão disponíveis. Eles precisam ser trabalhados com seriedade e não manipulados politicamente, como já houve no passado. Sim, Gerson. Lembrando que todo o material apresentado aqui, a gravação da reunião, estará disponível no YouTube da Farsul agora à tarde. Alex? Casualmente o vermelho. Vermelho é bravo. Do Inter. Ainda mais depois de ontem. Do Inter. Eu tenho 3 questionamentos aqui para os senhores. Bom dia, presidente Domingos. Bem-vindos também aos representantes demais aí. A primeira questão, o Antônio falou num dos itens aí, e falou da importância desses mecanismos de comercialização, né? PEP. O Chardon que adora essas siglas, né, Chardon? Até que ponto esses mecanismos até agora, e aqui eu uso uma frase muito usada pelo Antônio da Luz, que não existe almoço de graça, né? Até que ponto esses mecanismos não têm avolumado muito esse estoque, e até que ponto esse estoque vai nos prejudicar lá na frente? E se espera para essa enxurrada de oferta que nós teremos agora, e vamos ter, isso é inevitável, alguma medida por parte da Conab nesse sentido de novos leilões? A segunda questão, não falamos aqui de exportação. O que a gente tem de estimativa de exportação? O Domingos falou que nós temos dados, né? Qual é a estimativa? Nós não temos ainda nada em relação a esse ano, e pouco é falado também do que foi exportado no ano passado. E a terceira questão, sobre essa precisão de dados. Eu queria entender que saravai que existe entre IRGA e a Conab, né, que divulga as estimativas, que não consegue se entender num número que dê uma dimensão para todos nós, imprensa, para a produção também, em relação à estimativa de safra. O que acontece que não... Qual é a dificuldade que tem dos técnicos tentarem se entender? E essa pergunta também eu já sugestiono também para o Alexandre Velho, que agora é o presidente do IRGA, para tentar conseguir uma sintonia disso aí para a gente ter uns dados mais precisos. Obrigado, gente. Permite ajudar, Alex? Pois não. Eu acho o mais importante entre o IRGA e a Emater, que são farinha do mesmo saco, e sempre tem diferença. Obrigado pelas perguntas, Alex. Eu ia solicitar que a questão do PEP e PEPRO, a FederaRoço se manifestasse, que foi quem conduziu essa pauta, e quanto a dados de estimativa e exportação, que o Antônio da Luz comentasse pela Farsul. Alex, obrigado pela pergunta. Quanto às questões de... Nós tivemos 2 momentos no ano passado, né? Tivemos um momento quando nós sentimos que o mercado estava se deprimindo com velocidade até, né? Ele estava começando a se deprimir com uma velocidade considerável,
nós fomos até o governo pedir os contratos de opção de venda, certo? O contrato de opção de venda nada mais é quando o governo quer fazer estoques e o preço do produto está acima do preço mínimo. Ele entra no mercado ofertando um preço maior para que ele tenha condições, né, a preferência da compra. Nós pedimos para ver se nós conseguimos gerar um evento aí no mercado para que o preço não se deprimisse tão rápido, e na realidade houve lá uma compra de 110 mil toneladas, que é um estoque pequeno, é um estoque que nós, como produtores da livre iniciativa, não gostamos da interferência governamental, mas em determinados momentos ela se faz necessária. E depois, num segundo momento, Alex, nós vendo que o preço cai abaixo do preço mínimo, certo? Então, aí tu tens as outras ferramentas do Programa de Garantia de Preço Mínimo, que entra as aquisições do governo federal, que são os vulgo AGFs, né? Que eles só podem... aí o governo perde a capacidade de usar os COV, que sejam os contratos de opção, porque o preço está abaixo do preço mínimo, ele entra comprando pelo preço mínimo, e isso traz um incremento, né, na renda, principalmente daquelas regiões mais afastadas do litoral, ou seja, do porto de exportação. Então, isso faz com que traga um incremento na renda do produtor, ele vai atingir o preço mínimo lá no seu local de produção e não, né, no destino. E houve aí, mas na realidade nós, como entidade, não pedimos os AGFs, né? O que aconteceu foi que se tinha 300 milhões que estavam previstos para 2026 para aquisições do governo federal, porque o governo federal, e aí eu falo Conab, né? A Conab queria fazer um estoque a pedido do presidente de 500 mil toneladas, mas hoje ela está com 300 mil toneladas e parece que está satisfeita com essas 300 mil toneladas. Então, como ela tinha esse recurso, 300 milhões para a safra 2026, para aquisições, para formar estoques para a Conab, nós, através de uma negociação, conseguimos fazer o entendimento, convencer a Conab, principalmente, que haveria necessidade de adiantar esse recurso para 2025, os 300 milhões, porque havia uma necessidade, o preço já tinha baixado o preço mínimo e nós precisávamos aí de uma suplementação de renda, e principalmente para as regiões centrais e a região da Campanha e fronteira oeste, que estavam com os preços muito baixos, haveria necessidade, primeiro, de um incremento no preço, e segundo, que nós precisávamos de um auxílio para escoamento de produção, devido aos grandes estoques que nós teríamos, que estavam trazendo os preços, consequentemente, para baixo. Como o governo tinha esse recurso para aquisição, ele não poderia destinar todo ele para prêmio de escoamento, certo? Então, nós entendemos, nós tínhamos a necessidade de prêmio de escoamento para retirar os estoques brasileiros, enxugar os estoques brasileiros, então foi destinado 200 milhões para aquisição, para os AGF, certo? Que onde foi comprado, os produtores usaram muito esse recurso, principalmente o pessoal da fronteira oeste, que foram 137 mil toneladas adquiridas através dos AGFs, que foram os 200 milhões, e os 100 milhões que nós não conseguimos usar todo, e aí entra a questão de logística e entra a questão também do momento, né, e da rapidez que foi lançado a subvenção através dos prêmios de escoamento de produção e prêmios de escoamento ao produtor, os PEP-PEPRO, que foram 100 milhões anunciados, que foram anunciados, o leilão, o edital saiu para leilão 23, 24 de dezembro, e o nosso prazo para liquidação era 27 de janeiro. Isso tudo trouxe uma dificuldade, até porque as indústrias também estavam desacostumadas com a ferramenta, né? E houve indústrias que se arrependeram de não ter usado mais o recurso, hoje estão arrependidas, mas no momento havia uma falta de praticidade, desconfiar também do prazo. Nós tínhamos até problema logístico de fretes no momento, porque pegou os feriados de final de ano, não existia nem frete para fazer a movimentação dos produtos.
Mas a gente usou aí, conseguiu fazer um enxugamento aí de usar em torno de mais 213 mil toneladas, né? Não conseguimos usar os 100 milhões, usamos, se não me engano, 60 milhões, agora me falta o número exato, mas houve, né, deixamos de perdemos a oportunidade de usar esse recurso, principalmente para escoamento, para ajudar no escoamento, e também para trazer aí um incremento mais no nosso caixa, na nossa parte financeira, porque eleva esse preço ao preço mínimo, né? O prêmio de escoamento tem essa finalidade. Eu faço, o produtor lá, por exemplo, tinha um prêmio de R$14 e alguns centavos lá para a fronteira oeste, para ajudar, né, a fazer esse preço mínimo lá na fronteira oeste e fazer o escoamento através da exportação, principalmente através da exportação ou para outros destinos mais distantes que o Rio Grande do Sul não consegue atingir devido à logística, né, que se torna muito cara. Mas ele tem essa função, né, e então o prêmio de escoamento, os PEP, PEPRO, elas são justamente para escoar os estoques, Alex, e ela tem uma função muito prática na questão de escoamento. Obrigado, presidente Danias. Antônio, por favor. Alex, nós mencionamos a importância das exportações, inclusive dos mecanismos da própria taxa CDO, para tentar alavancar as exportações. Mas no ano de 2025, nós fechamos com um saldo positivo de 200 mil toneladas, 221 mil toneladas, para ser mais preciso. Saldo esse que só se tornou positivo a partir de novembro. Até então ele era negativo. Nós tínhamos mais importação do que exportação. Agora, exportações, Alex, elas são que nem colesterol. Tem o bom e tem o ruim. A R$50, eu não tenho a menor dúvida que o Rio Grande do Sul vira um grande exportador. Mas nós queremos exportar a R$50? Uma coisa é eu exportar porque eu consegui conquistar um mercado novo, que conheceu o meu produto, que valorizou meu produto, e ele abriu a porta para eu colocar este produto lá dentro do seu mercado. Isso é uma exportação boa, aquela que a gente comemora. Agora, uma exportação que simplesmente o produto saiu pelo porto, porque ele está tão barato, mas tão barato, que ele simplesmente sai, não é algo que a gente... Não é uma política que a gente comemore ou que defenda. Nós queremos, sim, novas aberturas de mercado, posicionar o nosso produto ao preço justo, que a gente consiga remunerar a cadeia, mas as exportações, sim, elas tendem a aumentar, mas me parece que elas vão aumentar no colesterol ruim. Obrigado, então. Gerson. Júlio, Júlio, eu e Rádio Mais Brasil, o tio Júlio é meio burrão, então às vezes eu posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver. Eu vi que o consumo de arroz no Brasil caiu 30% nas últimas 3, 4 décadas. O brasileiro comia 40 quilos de arroz por ano, está consumindo 28. Eu acho que talvez aí, por isso que eu estou atribuindo a minha burrice, talvez esteja aí um dos pontos assim que deveria ter campanhas muito mais massivas, como aconteceu com o ovo, como aconteceu com o próprio café, aconteceu com a carne bovina. O ovo aumentou quase 300%, quase 200%, era 102, 120 ovos por ano, passou para 305. Se desses 40, se não se chegaram aos 40 de novo, acho que tem razão para chegar. O presidente Denise falou dos carboidratos. Talvez tivesse que haver uma campanha massiva brasileira para aumentar o consumo, porque se aumentar 10% do consumo, sai da, sei lá, 1 milhão de toneladas a mais, né? Porque eu vejo que vocês estão tentando controlar, e acho que é justo, e acho que é correto, tentar controlar a produção para ter a demanda, a oferta, para diminuir a oferta para aumentar o preço, a lei da oferta e procura, que ninguém conseguiu derrubar até hoje, nem os ministros do STF. Não seria o caso de também tentar aumentar novamente o consumo de arroz, presidente Denis? Presidente Denis e diretor Cava.
Com relação ao consumo de arroz, o IRGA tem feito uma campanha muito grande, inclusive o Sindicato das Indústrias também, e nós temos para esse ano 20 milhões de uma campanha nacional. Então, assim, a gente tem feito bastante campanha. E respondendo ao Alex ali, com relação aos índices, Alex, que ficou sem uma resposta, assim, o IRGA, o ano passado, foi os dados mais fiéis, foram do IRGA, que batemos de frente com a Conab, e a realidade foi aquela que o IRGA demonstrou, entendeu? Quanto, Chardon, a Emater, nós temos um acordo com a Emater. A Emater não dá dados sobre arroz, entendeu? A gente tem esse acordo. O acordo está rompido, que eu vejo seguido. Agora, com o novo presidente, nós vamos retomar isso aí. Porque nós estamos as ramificações. Hoje mesmo, nós temos o Dia de Campo Capivari, Dia de Campo lá em Uruguaiana, dia 10 em Camaquã. O único que vai a campo é o IRGA. É o IRGA. É o único que vai a campo. Então, a fidelidade, os índices, eles têm que ser reais, aqueles que o IRGA dá. Porque nós fizemos isso. Hoje está todo mundo no campo. Tanto que eu estou aqui hoje representando o IRGA, porque os técnicos estão todos nos dias de campo. Era isso aí, Alex. Obrigado, diretor Cava. De fato, é extremamente importante essa unificação e esse acordo, que nós temos certeza que vai dar certo. O Alexandre pediu a palavra antes do presidente Denis, por favor. Só complementando, presidente Domingos, o que o diretor Cava colocou, além da campanha do IRGA, nós temos também uma campanha lançada pela AB Arroz, a nível nacional, e nós temos uma terceira campanha que está sendo gestada por alguns órgãos, enfim, algumas empresas que trabalham junto ao setor orizícola. Então, esta questão ela é fundamental para nós trazermos uma melhoria aí nos dados de consumo. E boa fala, Alexandre, e é muito preocupante. Eu e o Júlio foi muito preciso em captar essa informação, que nós temos que trabalhar muito com a imagem do consumo e aumentando. Presidente Denis. Acho que foi muito boa o questionamento, e como já foi falado, né, nós estamos com 2 campanhas agora em atividade para aumentar o consumo. Nós não podemos, nós temos tido no aumento da população, o consumo até poderia ter caído mais, mas como houve um aumento da população, ele tem tido mas esta redução a gente não pode perder, né, de vista que nós temos uma mudança de hábito, né? Todas essas campanhas que foram lançadas, elas fizeram pesquisa, e eu não vou saber aqui detalhar, mas por que houve, né? Por que está acontecendo essa mudança de hábito? Mas uma das que a gente tem em vista e que salta aos olhos é que, na realidade, o arroz era um produto básico da cozinha brasileira, né? Quando se cozinhava em casa, né? Se fazia alimentação em casa, as nossas mães, nossas avós, eu mesmo fui criado com uma avó, fazia-se praticamente arroz 90% dos dias. Então, com a mudança de sair da população, dos trabalhadores saírem e haver, assim, alimentação em fast foods, em restaurantes, aquilo, hoje tem uma diversidade muito maior de alimentação, né? Então isso tudo faz com que tenha acontecido essa redução per capita, né, no consumo do arroz. Mas as campanhas estão trazendo isso de uma maneira... Também houve, né? Mas as pesquisas detalham isso muito bem, né? Tem também a questão do vilão que se tornou o carboidrato, né, na nutrição brasileira. Então, houve, assim, também essa redução quando a pessoa tem disponibilidade de escolha de vários alimentos, ela deixar, né, o arroz
de lado, porque seria um carboidrato que traria aí uma questão de que eu acho que o próprio comentou, né, de ganho de peso aí na relação, mas mas as pesquisas detalham isso, né? Há essa mudança de hábito com certeza e a mudança também do hábito da alimentação, o local de alimentação do brasileiro, principalmente nas últimas décadas, mudou muito, né? Antes era muito mais em casa, hoje é muito mais fora do lar, né? Obrigado, presidente. Gerson. Gisele. Está sendo gravado, Gisele, e os outros só escutam no microfone. Apertar o botão da direita. Eu sou gremista, né? Então, para mim, o vermelho é um problema. Mas torço pelo Inter e pelo Grêmio, que tem filhos colorados, né? Enfim, vamos deixar bem claro. O em tempo foi bom. Não sei de nada do futebol, seu Xadão. Vamos ficar no campo que eu entendo aqui, por favor. Enfim, queria brincar que esse negócio de fazer 3 perguntas em um é a minha marca, tá, Alex? Não pode, viu? Vou cobrar os royalties aí, tô brincando. São 3 perguntas, uma para o Domingos, uma talvez para o Antônio e uma para o Alexandre. Primeiro, tu falaste no início aqui da coletiva que esse é o momento mais delicado pela combinação de problemas climáticos, de mercado, de geopolíticos. Eu queria saber se isso é uma referência específica ao arroz, porque lá atrás, acho que até conversando ou com o Denise ou com o Alexandre, eu perguntei, né, que tamanho era, se essa era de fato uma das piores crises do arroz. Então eu queria entender se esse momento delicado, ele está falando especificamente do arroz ou de todas as culturas de verão em geral. Queria perguntar com relação às medidas de apoio à comercialização. A gente sabe que esse é um assunto que não é consenso, porque quando a gente fala em livre mercado, em tese, né, e eu estou usando o que muitos, né, argumentam, e queria saber se isso não abre, usando as palavras do Alexandre, um precedente, né, no sentido contrário, porque muitas vezes os produtores já se manifestaram contra medidas de formação de estoques públicos e compra de arroz, entendendo nisso um mecanismo de regulação de mercado. Então, enfim, não sei quem pode me responder. Essa será com o Antônio. E para o Alexandre, que falou sobre área, eu sei que a gente ainda não tem o número fechado, mas tem uma estimativa, e aí até pedi para o pessoal aqui da assessoria econômica rapidamente calcular. A gente está falando de uma redução aí de área que gira em torno de, vou arredondar aqui, tá? 9%, bem próximo do que a própria Farsul recomendava, que era 8%. E queria saber se tem... No mínimo, sim, quando vocês fizeram as andanças lá atrás. O IRGA falava em 5%, né, de redução no primeiro, no levantamento de intenção de plantio. Eu queria saber se já dá para ter uma ideia, Alexandre, de quais foram das regiões, das 6, aquelas que mais reduziram, né? Se a gente tem um perfil de propriedade, se é o pequeno produtor, se é todo tipo de tamanho de propriedade, se puder adiantar isso também. Obrigada. Gisele, obrigado pelas perguntas, né? Então, ficaram direcionadas para nós, para o Antônio, com o Alexandre na sequência, e Alexandre, para te preparar que tu está de forma online. Não há dúvida, Gisele, que nós vivemos um momento do agro, aí quando eu falo de agricultura e pecuária, mais delicado da história do Rio Grande do Sul. E isso é um consórcio de fatos que fazem nesse sentido. Especificamente do arroz, nós vínhamos em anos bons de mercado, mas o mercado despencou e ele tem essa dificuldade. Agora, fatores climáticos, Gisele, por demais conhecidos, tiraram mais de 40 milhões de toneladas de grãos desde a safra de 2020 para cá. Ou seja, das últimas 6 safras, nós só tivemos a safra 21, que tivemos uma colheita normal. Política de crédito, a qual cada vez menos a participação com juros subsidiados ou juros controlados, estamos à mercê do mercado, que é o que está acontecendo na grande parte dos produtores.
A geopolítica, onde tem uma indefinição de taxas e a dificuldade, e principalmente o que precisamos ter cada vez mais uma efetiva participação do Ministério de Relações Exteriores, do nosso Itamaraty, para fazer boas negociações na proteção dos produtores do Brasil como nação, uma vez que nós somos agrodependentes. Só para rememorar a toda a imprensa que está aqui, a nossa balança comercial ela é positiva desde o ano de 2006 devido ao agro, porque as demais cadeias são mais importadoras do que exportadoras. E nós tivemos esse ano 68 bilhões em razão do superávit da pauta agrícola, e quando falo agrícola, toda a silvicultura, pecuária, proteínas como um todo. A ausência completa de seguro, isso é extremamente importante, nós não temos seguro, estamos à mercê das atividades, a conta e risco por parte do produtor. Então é nesse sentido que vivemos um momento extremamente delicado, Gisele. Embora promissor, né, porque sabemos da demanda, somos produtores de 15% da alimentação mundial e devemos alimentar 25% em 10 anos, e isso, demanda é importante, mas nós precisamos ter rentabilidade, né? O produtor, seja de qualquer uma das 35 cadeias produtivas organizadas gaúcha, precisa ter rentabilidade. E é nesse sentido que esse déficit de mais de 300 bilhões, que pegou 50% do nosso PIB, se nós pegarmos como base o ano de 2021, reflete essa dificuldade, haja visto que as senhoras e senhores são sabedores do nível de endividamento, tanto é que trabalhamos fortemente por um processo de alongamento das contas dos produtores, da agricultura familiar até a agricultura empresarial, sob o ponto de vista de um alongamento com taxas de juros compatíveis para serem viáveis o pagamento. Então, vivemos, sim, um momento extremamente delicado, um momento que precisa ser trabalhado também politicamente, porque o governo federal tem as suas dificuldades com o setor produtivo, e isso nós precisamos, com muita estratégia, inteligência e conversação e diálogo, trabalhar com posições firmes, porque há erros nas gestões de decisões, e isso as federações, junto à nossa confederação, junto com as demais entidades, temos levado e trabalhado para que possamos ter uma mudança nessa política. E mais do que isso, nós não acreditamos no assistencialismo. As políticas públicas precisam, sim, atender quem está em extrema dificuldade, mas essa não pode ser uma filosofia de um país. Nós temos que valorizar o trabalho, a meritocracia, a livre iniciativa, o Estado pequeno, o direito de propriedade, em resumo, segurança jurídica. E nós vivemos um momento no país de insegurança jurídica sob o ponto de vista de algumas pautas econômicas, jurídicas, institucionais. Por isso que nós não temos que confrontá-las, mas nós temos que, sim, identificá-las, mostrar e trazer ao novo rumo dessas metas e principalmente nesses princípios que são de quem quer uma sociedade com oportunidades, mas que valorize o trabalho e não o assistencialismo. Por isso que nós vivemos um momento extremamente delicado, e essa não é só uma posição da Federação da Agricultura, é da nossa Confederação Nacional da Agricultura. Até ontem estávamos lá, e é uma posição que nós estamos trabalhando de forma institucional na defesa do setor produtivo, uma vez que o Brasil é sim um país agrodependente, e nós precisamos ter um olhar diferenciado para esta cadeia, sem nenhum demérito às demais, mas o setor agrário brasileiro precisa, e em especial o gaúcho, em face aos problemas climáticos e alguns mercados específicos, como é o do arroz, onde nós somos produtores e fornecedores de 70% dessa cadeia, nós precisamos de uma atenção especial e um entendimento da importância e trabalhar como nação numa política de Estado e não de governo. Antônio. Gisele, eu vou te responder a partir de fatos e de princípios. A minha opinião, ela é pública sobre isso. Eu sou contra mecanismos de comercialização, não gosto de nenhum deles.
por uma razão muito simples. Quando a gente bota na balança o seu funcionamento, os efeitos colaterais, na maioria das vezes, são do tamanho dos positivos e muitas vezes maior do que os positivos, como é o caso do AGF. No entanto, eu quero te chamar a atenção. Bom, outro dado. Eu estava olhando aqui, pesquisei aqui o quanto precisa investir lá no Porto de Rio Grande para ficar bom o terminal lá de arroz. São cerca de 80 milhões de reais em 10 anos. A gente gasta 300 com mecanismos de comercialização, cujos efeitos são muito limitados. Está cheio de artigo científico mostrando que eles não funcionam. É por isso que eu não gosto deles. Só que acontece o seguinte, estes são os mecanismos que tem. O que tem para acessar é isso. Ou seja, se a gente gosta ou não gosta, se ele é bom ou é ruim, não é uma discussão relevante quando nós temos uma crise. O que tem é isso. Agora, o que nós precisamos refletir, mas não é a discussão do arroz que vai fazer isso, é uma discussão de país, é se as políticas agrícolas que o Brasil tem, que foram desenhadas na sua maioria até os anos 90, se elas ainda são adequadas para as nossas necessidades. O Brasil, nos anos 90, quando esses mecanismos foram construídos, aliás, a Conab é de 1991. Em 1991, o Brasil importava comida. Hoje, nós somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Nós precisamos de uma entidade voltada a abastecimento, que se preocupe com o abastecimento, com a armazenagem, coisa do tipo. Quem tem que se preocupar com o abastecimento é quem é importador e não quem é exportador. Nós já fomos importadores. Nós tínhamos essa preocupação, era genuína. Esses instrumentos foram desenhados para abastecimento. Nenhum mecanismo desses foi criado para ajudar o produtor. Ele foi para garantir abastecimento. Ou seja, nós estamos usando uma chave de fenda para tentar tirar uma rosca, um parafuso de rosca. Ou seja, a gente vai lá, pega a chave de fenda, um martelo e tenta fazer ele girar. Bom, se eu tivesse a chave de boca, funcionaria melhor para tirar o... É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos usando mecanismos que estão longe do ideal, mas são aqueles que nós temos. Por isso que esta casa discute permanentemente a necessidade de uma modernização das políticas agrícolas, que olhem para a competitividade e não mais para abastecimento. É disso que nós estamos falando já há bastante tempo. O Brasil mudou, o mundo mudou, o que não mudou foram os instrumentos de política agrícola. Então nós temos que nos virar com o que tem. Quem está na enxurrada, jacaré é tronco. E nós estamos nos abraçando em jacaré. Mas é o que nós temos. Obrigado, Antônio. E antes de passar para o Alexandre, Gisele, haja vista, quem é o responsável técnico e científico para a pujança da agricultura e pecuária e silvicultura brasileira? A Embrapa. Vocês sabem qual é o orçamento da Embrapa? 5 bilhões. O que vai para a pesquisa desses 5 bilhões? 300 milhões. Nós estamos gastando 90 e poucos % do orçamento da entidade de pesquisa mais importante, talvez das mais importantes do mundo, mas com certeza brasileira, na atividade meio e não na atividade fim. Para pagar folha de pagamento e questão estrutural da entidade de pesquisa mãe da maior agricultura do mundo. Então é nesse sentido que nós precisamos, como muito bem falou o Antônio, revisitar conceitos na gestão da agricultura brasileira. Alexandre. Gisele, te respondendo, das 6 regiões arrozeiras do Rio Grande do Sul, da metade sul do estado, somente uma região, que é a PCE, Planície Costeira Externa, casualmente a minha região, não diminuiu área. Mas ela não diminuiu área porque tem uma explicação para isso. Quando foi feito o levantamento de intenção de plantio, nós não tínhamos uma agrônoma lá na região de Mostardas, e ao chegar esta pessoa e olhar novamente para os dados
ir a campo buscar a informação, acabou achando uma área de 4.000 hectares na PCE que não estava prevista. Então, só foi por isso que a PCE acabou plantando 100% da área. Todas as outras regiões reduziram, e eu diria que o perfil de quem reduziu pega tanto pequeno, principalmente da região central do estado, muito prejudicada pela questão da enchente, e pega também a fronteira oeste, que tradicionalmente tem alguma dificuldade na rotação com soja. Então, todas as regiões reduziram. Também um fator que ajudou é que este ano nós tínhamos uma previsão de chuvas mais regulares e muitos produtores acabaram voltando um pouco para a soja, ajudando, então, a reduzir este número. Espero que eu tenha te respondido, porque todas as regiões, na verdade, diminuíram. Obrigado, Alexandre. Mais duas perguntas, por favor, Gerson. Nós temos temos as duas últimas perguntas, uma presencial aqui e uma feita pelo chat. Então, só para provar que a gente pode até sair do agro, mas o agro não sai da gente, Karen, retorna ao setor. Que bom, né? Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Karen Viscardi, agora eu estou no Correio do Povo. Agora tem aqui a minha concorrente, que era minha antiga colega de 0 hora, Gisele. Bom, as minhas questões são relacionadas às propostas que vocês estão levando adiante para tentar resolver, equalizar, melhorar a questão do setor. Eu queria saber o quão próximas estão de uma solução, e aí minha primeira questão é em relação à questão da redução do ICMS, porque vocês, enfim, gostariam de ter uma redução de ICMS no período de colheita, e nós estamos já chegando no período de colheita, e eu queria saber o quanto avançou isso, e se a expectativa é positiva, o governo já sinalizou de forma positiva. E a minha segunda pergunta é em relação à questão dos vencimentos de CPRs, que teria negociações com a Andav Indústrias. Isso avançou? É possível? Como é que vocês vislumbram isso? Já tem negociação? Caso positivo, deve vir até quando? Obrigado, Karen. Primeiro eu posso responder. Não sei se é a segunda, Antônio ou Denise. Tu? Tá, ok. Karen, então, muito boa pergunta, né? Nós apresentamos esse trabalho, uma nota técnica robusta sobre o ICMS, o reflexo do ICMS com a faixa de pagamento da saca de arroz ao governador do estado, a Casa Civil e a Secretaria da Fazenda, na data de 15 de janeiro. Né? O governador Eduardo Leite e sua equipe foram extremamente sensíveis à pauta, e passaram para a Fazenda fazer um grupo de trabalho que está trabalhando nesse sentido, e teremos a devolutiva na semana que vem, presencialmente com o governador. Então, nós estamos trabalhando em cima de dados oficiais, IBGE e do próprio Cefaz, né, e vamos tentar construir uma pauta coletiva entre o Executivo do Estado e as entidades na semana que vem. Desculpa. Quanto à questão das CPRs, nós estamos em negociação, em tratativas, né? A gente começou essas negociações e estamos em tratativas ainda, não temos nada de concreto, mas a gente está fazendo convencimento das entidades, sejam os sindicatos de representação das indústrias, sejam da Andav, né? Das revendas, para que tenham este entendimento da necessidade, né, que está ocorrendo de a gente fazer aí um escalonamento dessas cobranças durante esta safra que se inicia, né? Não, porque nós ainda temos aí um período, né, até chegarmos à colheita deve se intensificar. Esse ano parece que a gente tem um pequeno atraso, deve se intensificar em março, né? Então nós estamos ainda com essas tratativas para que haja
um bom entendimento e que a gente formate, né, de uma maneira que seja eficiente e seja aconselhável aí para esta próxima safra. Posso fazer um complemento, presidente? Claro. Não é uma negociação fácil. Não está sendo, porque não é algo trivial para as próprias empresas, porque isso envolve mudança de fluxo de caixa, no momento em que as taxas de juros são altas, e nós observamos também que entre as próprias indústrias tem aquelas que fazem o financiamento e aquelas que não fazem. Isto pode gerar, precisa sincronizar bem pelas questões comerciais de cada empresa, então não é uma coisa fácil. Agora, as entidades representantes, o Sindarroz, enfim, Andav, todas receberam muito bem, mas operacionalizar isso não é uma coisa muito simples. É uma legítima mudança de cultura, né, cara? Agora, nós temos que ter a visão de cadeia, né, e que todos precisamos nos perpetuar no tempo como cadeia. Então, esse convencimento. Agora, o Antônio foi muito preciso, que não é uma tarefa fácil, mas o presidente Denis tem tido muita competência no conduzir o assunto. Nós temos, vamos dizer assim, a expectativa que tenhamos algum êxito. Agora o Igor mandou a pergunta pelo chat, mas vou deixar para ele mesmo fazer, o Igor Vieira, que está no online ali. Muito bem, pessoal. Então, queria enviar minha pergunta diretamente para o presidente Domingos, que a gente vê que ele é um entusiasta, principalmente dos biocombustíveis, né? E a gente está vendo que cada vez mais os próprios biocombustíveis, eles têm perdido protagonismo, né, com relação aí às próprias baterias, né? A matriz energética do mundo, ela tem se inclinado cada vez mais na direção das baterias e não tanto nos biocombustíveis. A gente toma isso, por exemplo, os automóveis, né? A gente vê muito mais automóveis hoje em dia com relação com baterias, né? E a demanda por terras raras, ela é bem expressiva e a expectativa é que cada vez mais protagonismo dos minerais raros, ao ponto de agitar até mesmo o cenário geopolítico. Agora, o que eu quero saber é que fatores levam as entidades a crer que uma tecnologia ainda não plenamente desenvolvida, como o etanol a partir do arroz, que a gente está discutindo aqui, né, possa, sim, efetivamente, ocupar e até superar o destaque das baterias nos próximos anos? Excelente pergunta, como sempre, Igor. Estou muito atento e pertinente às pautas e atualizado. Qual é o combustível mais consumido no mundo, Igor? Naval. O segundo combustível mais consumido do mundo, o aéreo. Depois o terrestre. A participação dos biocombustíveis no share da composição, no blend dele, é de 1 a 2%. Os novos contratos, tanto a nível de, principalmente do hemisfério norte, para ambas os combustíveis, apontam um aumento de até 35% entre 2035 e 2040. Nossa população vai para 8 bilhões, tendo um crescimento muito grande nesses próximos, principalmente na Ásia e na África, como população. Então, eles não serão competitivos, eles serão complementares. Então, nós temos tido reuniões com as empresas aéreas, com as empresas de navegação, e todas atrás da segurança, assim como a alimentar por parte das embaixadas, dos adidos comerciais internacionais vindo ao Brasil para questão de segurança alimentar, também vem através da necessidade dos biocombustíveis. E se tu olhares a produção de etanol no Brasil Central, o número de destilarias que tinham, elas aumentaram vertiginosamente. E isso também está acontecendo. Nós temos mais de 7 a 8 licenças entre operação, emitida a última em Santiago, e as que têm licença de instalação e licença prévia de destilarias, onde as cooperativas, empresas privadas têm jogado este peso nesta compra. Então, o que eu posso te dizer? É uma aposta, sim, só que é uma aposta baseada em fatos, em consumo, que só o crescimento vegetativo da população e dos comércios irão consumir, mais o blend na utilização do biocombustível na mistura com o combustível fóssil.
Então, eles não são competitivos, um substitui o outro. Eles serão complementares e não há dúvida que nós teremos um incremento tanto do etanol, do biocombustível e o etanol de grãos ainda mais, porque como vocês todos sabem, a grande fonte hoje ainda é a cana. Só que a cana em 2 dias ela tem que ser processada. Por isso que são aquelas grandes destilarias, refinarias gigantescas. Enquanto quando nós trabalhamos com grãos, nós podemos ter uma estrutura média ou até pequena, como essa de Santiago. Ela é grande como produtor rural, mas ela é pequena como indústria, mas ela vai ter eficiência porque nós podemos distribuir o processamento de etanol e de biocombustível no decorrer do ano, podendo armazenar. E outro item extremamente importante, todos os cereais, e o arroz é um excelente cereal na conversão para a geração de etanol. Nós temos a dificuldade que o arroz precisa entrar descascado, então ele tem mais essa operação física pré-processamento da fermentação desejada, mas ele é extremamente eficiente. Nós temos que achar os nichos de mercado que vamos encontrar e vai ter complementabilidade, e essa será com certeza aliada às baterias, que também têm as suas restrições, as suas explorações, mas que serão complementares e não competitivas. Era isso, Gerson. O senhor pode aproveitar e já encaminharmos para o encerramento, então. Convidaria o nosso amigo Denis que aproveitasse o eco dessa reunião e fizesse um convite para a abertura da colheita do arroz lá, porque a amplitude dessa reunião é muito grande e deve aproveitar. Como sempre, muito presente, muito preciso, o nosso ícone, Dr. Chardon. Muito boa lembrança, Chicão. Tudo contigo, Denis, para fazer o convite. Muito obrigado, diretor Chardon, por esse toque. Com certeza, né? Temos que lembrar aqui, convidar a todos, né? Todos os ouvintes, todos os espectadores, jornalistas, imprensa em geral, da nossa abertura da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, que acontecerá no dia 24, 25 e 26 de fevereiro. E é lá um local não de festejar, mas sim de discutir, né, as questões da cadeia arrozeira, e também de ter anúncios também a respeito da próxima safra. Nós vamos ter lá uma reunião, né, diretor Chardon, da Câmara Setorial, que é muito importante, na quinta-feira, e além de toda a gama de palestrantes, né, palestrantes internacionais e de várias esferas da economia e da atividade, principalmente da agricultura em geral, né? E além, não podemos esquecer aqui, né, da pecuária, que também está crescendo fortemente lá na nossa abertura, né? É isso, diretor Anderson. Muito obrigado. Obrigado, presidente Denis, pela FederArroz. Queria muito agradecer à Secretaria da Agricultura, a presença do Antônio Carlos Ferreira, representando o secretário Edvilson, que tem sido muito parceiro em todas as pautas do agro e das entidades. Agradecer ao IRGA, na figura do Alexandre Velho, nosso presidente, e também o diretor Cava, a toda a nossa equipe de diretores da Federação da Agricultura e a nossa área técnica, mas em especial a imprensa por acolher de pronto, com a presença dos órgãos importantes, né, abalizados, e tomara que as senhoras e os senhores tenham a competência, porque lhes sobra competência para refletir essa mensagem propositiva novamente, que é a antecipação de um problema que se avizinha para o setor arrozeiro, né, que é a concentração de venda no primeiro semestre, que nos preocupa demais, para que a imprensa fica o convite, nos acompanhe para a divulgação dessa pauta, para que a gente possa, como cadeia produtiva, ter um encaminhamento melhor na oferta do produto do primeiro semestre do ano de 2026. Muito obrigado. Então, assim encerramos essa coletiva de imprensa, mais uma vez agradecendo a presença de todos.